Vamos lá? Entrei de novo, graça e paz. Eu reiniciei aqui, vê se por favor, graça e paz, pessoal que está chegando aí na live. Mais uma live aqui da BD. Quem entrar aí, por favor, confirma para mim se o som tá bom. Eu reiniciei o telefone aqui para ver. Deixa eu ver aqui se o pessoal vai entrar de novo. Ô Glória. Verifica para mim, por favor, aí se o telefone tá bem, tá bom, tá funcionando direitinho. Se melhorou o áudio. Eu reiniciei aqui o telefone para ver. Rapaz. Verifica aí, Valquíria, melhorou o áudio? Ah, tá. Eu tô achando que é quando, na verdade, o Reinaldo entra lá, quando eu recebo o convite, é que derruba o meu som. Não sei muito por quê. Glória a Deus. Vamos esperar para ver se é isso. Se for isso, o Reinaldo vai entrar aí. Patrícia, manda o convite de novo, por favor, aí. Para me aceitar aqui. Lima, graça e paz. Povo chegando. Hoje nós vamos falar sobre Elias e os profetas de Azer e Baal. Eita glória. Mandou o convite. Vamos ver se é isso aqui. Se caiu o som é por causa disso. Vamos ver se é isso. Ô glória. Verifica para mim aí se eu mandei o convite. Tá aqui adicionando. Vamos ver se quando eu mando o convite derruba o som. Agora foi. Ô glória, entrou, hein? Eita glória, meu evangelista. Ô, meu pastor, Graça e paz. paz. Aqui para mim tá bom. Não sei o de vocês Amém. aí. Amém. Mas não esquece, meu pastor, não esquece do fone. Fone. Já tá dando É, mas o pessoal falou que quando eu coloco o fone também, falaram, Reinaldo, que quando eu coloco o fone também, o áudio fica muito baixo. Eu mando Não, um não, mas o convite para senhor tava você. sem, o senhor tava sem fone. Não, não. Então, aí quando você entra, o meu áudio derruba, não sei porquê. Não, pastor. Bota o fone para ver. Bota o fone para ver. Deixa eu botar aqui, peraí. Vamos colocar o fone aqui, peraí. Vamos ver. Ué. Colocou aí? Coloquei. Então, acabou a acabou a. Eu tô falando que é microfonia, microfone não sou. Na verdade, acabou o. Bom, eu acho que é o meu fone. Não, Pode agora tá ser. perfeito. Tá me escutando aí bem? Tô escutando. O pessoal fala que o teu áudio é bom, é o teu fone que é bom. Eu vou fazer o seguinte, Reinaldo. Vai orando aí para a gente começar. Eu tenho um outro fone que eu uso no trabalho, que ele é mais potente. Eu vou ver se eu consigo tirar ele aí do computador do trabalho e eu coloco ele aqui para ver se melhora enquanto você ora. Tá bom? Ah, tá bom então. Então tá ok. Vamos ver se aí vai melhorar. Eu vou ficar igual aqueles gamers, né? Com fone, mas vamos ver. O importante é a gente fazer a live. Tá bom? A gente vai orando então aí. Pera aí. Ah, então tá bom. Então tá. Amém? Então, paz, meus irmãos, meus amados alunos. Bom dia. Vamos estar orando aí enquanto o pastor Ivan Clé procura o fone dele lá. Tá bom? Oremos então, para começar essa aula. É só daqui escutar, né? Eu vou aumentar aqui. Oremos. Pai eterno, nós queremos te louvar nessa manhã, te agradecer pelo ar que nós respiramos,
te louvar pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque estamos vivos, como hoje mesmo conversei contigo. Estamos vivos nessa manhã porque o Senhor tem algo ainda a realizar em nossas vidas, como também através das nossas vidas. Portanto, te pedimos que o Senhor faça em nós e através de nós a tua vontade, o teu Aleluia. querer. Nessa manhã especial de domingo, dia que nós separamos para poder adorar o Senhor, para poder glorificar o Senhor. Dia esse que à noite estaremos cultuando ao Senhor, juntamente com a tua eclésia, com a tua igreja. Nós queremos te agradecer. E desde já, nessa manhã, neste momento, estaremos ministrando a tua palavra, o pastor Evancler, ensinando o teu povo acerca de uma figura, de um homem de Deus, um homem tão conhecido, tão pregado, tão ensinado, que é o profeta Elias. Mas a tua palavra vai dizer também que, apesar de toda a capacidade, dom, poder que o Senhor concedeu a ele, Aleluia. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E é Aleluia. isso que estaremos pontuando, ressaltando nessa manhã. O momento em que ele passou uma dificuldade muito grande, entrou no estágio inicial de depressão. E nós te pedimos que o Senhor nos capacite para que possamos ministrar a tua palavra eficaz nessa manhã, para que o teu povo seja renovado, edificado, curado, liberto para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meu pastor e os nossos amados irmãos e alunos, só para poder já dar uma satisfação a vocês, eu tô meio gripado, tá? Então, se eu espirrar... a sogra que tá... Foi de Deus a gente fazer a live assim. Pastor e irmãos, ó, a sogra daqui do meu lado, ela falou assim, tá meio não, tá todo resfriado. Deixa eu mostrar ela aqui, ó, aí. Dá um alô, pessoal, aí, Maninha. Beijo pra senhora. Tô dando beijo, Maninha. Tô dando beijo. Vê se melhorou meu áudio aí, pessoal. Vê se melhorou aqui. Eu botei um fone aqui agora que eu tenho aqui do trabalho. Vamos ver se agora vai funcionar, Reinaldo. Vamos ver. Amém. Melhorou aí o áudio? Não, pra mim tá bom. Agora vamos ver o pessoal, não sei, né? Tá alto aí. É porque no fone fica bom pra gente. Agora eu não sei se pra eles lá o áudio, quem não tá no fone, eu já percebi isso. Você tá com fone também, você me escuta bem. Mas Não, quem não. tá no... Eu explicar pra minha sogra aqui, ela tá falando que tá fora, não escuta, mulher. É que o pessoal entrou, ó. Eu que abaixei aqui, pra não dar... Vou botar aqui pra senhora escutar. Deixa eu botar aqui pra senhora escutar, ó. Ó. Entendeu? Vamos ver aqui, pera aí. Não, é porque eu abaixei tudo que eu tô também no meu telefone ali. Aí eu abaixei, ela tá dizendo que eu não tô conseguindo escutar porque eu baixei tudo. Vamos lá. O pessoal colocou aqui o áudio ela melhorou um pouco, estou ouvindo perfeitamente, glória a Deus, melhorou, tá perfeito. Então vou ter que ficar com esse negócio aqui. O do evangelista é mais potente, gente. Não tem, o áudio dele aí é mais potente mesmo. O pessoal tá falando que melhorou, mas o teu é bem mais alto. Falei, glória a Deus. Bom, como nós vamos fazer só a intermediação mesmo, a gente vai estar aqui participando junto, né? Mas tem gente que está falando aqui que o áudio ainda não está tão bom. Mas enfim, a Valquíria colocou que melhorou, Karina também falou que dá, mas está dando para ouvir. Tem gente que pode ser que seja o telefone, né, Reinaldo? Mas vamos lá. Hoje, É verdade. Reinaldo, nós vamos falar, meu evangelista, sobre, né, como eu estava falando no início, Elias, né, e os profetas ali, que é o tema, Azel e Baal, mas Elias especificamente, um profeta que, no meio dessa situação toda de Israel, como eu falei, que não foi um, não duas, não três, mas por diversas vezes Israel foi infiel a Deus, né, mas a gente está falando talvez de um dos momentos mais críticos, se não o mais crítico, dessa infidelidade de Israel, né, que nós começamos a falar semana passada com relação ao rei Acabe, e hoje nós vamos ver o profeta Elias entrando, né, nessa questão aí, num período realmente em que Israel estava completamente fora, né, da visão de Deus, com a sua visão completamente torcida, a idolatria reinando e prevalecendo em todos os sentidos, né, e lembrando sempre, como a gente vem falando aqui, né, a gente está falando do reino de Israel, porque a gente tem o reino do norte e o reino do sul, né, Judá e Israel, e especificamente em Israel a gente vai ver que esse povo
se tornou mais infiel, até porque os reis que governaram, né, como você falou, 19 reis que governaram Israel e Judá, mas no lado de Israel, a maioria deles, praticamente todos, né, pecaram contra o Senhor gravemente, né, enfim. E a gente fala muito, o evangelista Reinaldo, do, do momento, né, ali do desafio. Mas a gente precisa entender o contexto que levou a esse desafio, né? A gente está acostumado a ouvir pregações, eu creio que você já pregou algumas vezes, eu também, ali sobre o momento. Mas a gente precisa entender um pouquinho o que levou, né, a Israel a chegar a esse ponto, né? E a Deus usar o profeta Elias para dizer até quando vocês vão cochear ali nos pensamentos, né? Então, o texto É, áureo, posso ler aqui, Evangelho? é verdade. Não, só para até. Realmente, foi um período realmente muito complicado. Eu me lembro aqui, inclusive, do período dos juízes, em que a Aham. gente vê um período compreendido aí de 300 anos, e o povo de Israel, ele vivia um ciclo: pecado, consequência de pecado, arrependimento e restauração. E aí é impressionante como a gente percebe que quando Deus ele não consegue encontrar muita gente na terra que ele possa usar, ele investe muito em uma só pessoa. Isso é muito importante entender, porque já no término do período dos juízes, Deus ele levanta Samuel. Quando a gente olha para a figura, para a vida e ministério de Samuel, nós percebemos que Deus deu a ele mais de uma unção, né? Deu uma unção para ele de juiz, deu uma unção para ele de sacerdote e de profeta. Era três em um. Por quê? Porque ele precisava de realmente uma capacitação acima do normal Do devido ao normal. período. Porque a unção de Deus sobre alguém, ela vai ser sempre proporcional às adversidades que essa pessoa vai passar. É verdade. É verdade. Então E a gente precisa entender isso aí. é E verdade. Elias, só para finalizar essa introdução, Elias foi um desses, que no período dos reis, assim como Samuel, recebeu uma unção poderosíssima para poder Aham. ser um instrumento de milagres para o seu tempo, que era necessária essa unção. É verdade. Né? Bom, o texto áureo está lá em Primeira Reis. A gente vai ler o texto áureo já dentro da leitura bíblica, né, em classe para a gente ganhar tempo, porque é o mesmo texto. Eu vou ler aqui então, Reinaldo, Primeira Reis, capítulo 18, tá? Sim. Nós vamos ler do versículo 22, aí vamos ler alguns versículos, né? Tem bastante Aham. versículo. Quando você está com a garganta, eu vou te ajudar a poupar a garganta e o resfriado. Mas vamos Obrigado. lá. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam sobre a lenha, porém não me lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responda-nos. Porém não havia voz, nem que respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinham feito. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjar se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Achegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Né? Então aqui é um texto, né, Reinaldo? Nosso evangelista aqui do momento do desafio, né? Esse é o texto da leitura em classe, mas a gente vai precisar, para não virar uma pregação, mais uma pregação em cima desse texto, né? A gente hoje vai falar um pouquinho aí sobre os acontecimentos, né? E as consequências que isso traz também para o profeta. Você falou de uma unção
diferenciada, e é verdade, né? Nem todos passaram pelo que Elias passou. Não é isso, Evangelista? É verdade. A gente já percebe já um equívoco, é impressionante isso, né? A gente, quando olha para a figura de Elias, de alguém tão poderoso, e a gente às vezes deixa de perceber emocionalmente como ele já tinha um certo equívoco. Caramba, aumentou pra caramba aqui agora. Deixa eu só diminuir aqui. Vê se o meu som melhorou, porque eu Caramba, mexi aqui. aumentou pra caramba agora. Pessoal que está aí na live, melhorou meu som? Vamos lá, pastor. Uhum. Vou continuar aqui. Então, quando a gente olha para a figura de Elias, a gente, tantos homens, Elias, Eliseu, às vezes a gente tem dificuldade, tá me ouvindo bem? De conseguir perceber algumas falhas, né, na postura deles, nas atitudes deles, nas palavras deles, por conta deles representarem para nós um modelo a ser seguido, né? Modelos a serem seguidos. Só que é impressionante como o nosso objetivo hoje, como o senhor já falou, é fazer, vamos usar o termo mapeamento da alma de Elias, né? Não pregar o que todo mundo já prega, mas o nosso objetivo Exatamente. ele é de ordem emocional. Se a gente observar logo no primeiro versículo que o senhor leu, um certo equívoco de Elias, que a gente vai ver quando ele entra dentro da caverna. Mas antes disso, eu lendo hoje, eu falei, caramba, a gente já percebe aqui, ó, no primeiro versículo da revista, ó, versículo 22, né, que o senhor leu, primeiro lá, primeira Reis 18, 22, assim, então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor. Isso aqui não é uma verdade. Exatamente. Isso aqui não é uma verdade. Então a gente percebe o seguinte: apesar de ter tanta unção e relacionamento com Deus, Elias ele já tinha o que eu chamo, que eu vou chamar aqui, de síndrome de exclusividade. Ele achava que ele era o único. E, na verdade, depois a gente vai ver mais na frente aqui, quando o senhor continuar lendo, que isso não é uma verdade. Então, às vezes, a gente está tão envolvido, e a gente vai falar mais profundamente, a gente está fazendo só uma introdução, né? A gente está tão envolvido com a obra de Deus, com os afazeres da obra de Deus, que às vezes a gente se esquece de relacionar-se, de nos relacionar com o Deus da obra. Entendeu? Exatamente. E aí a gente é tomado por um ativismo muito grande, a gente acaba perdendo o foco e olhar as coisas na ótica de Deus, porque estamos tão distantes de Deus, né? Estamos tão próximos à obra de Deus, tão envolvidos, que deixamos de enxergar as coisas com a ótica divina, porque estamos, ainda que envolvidos com a obra de Deus, estamos distantes do Deus da obra. Só para introduzir, realmente, a gente já percebe desde o início esse assim, equívoco aí de Elias. E é o equívoco que muita gente comete nos dias de hoje, até muitos homens e mulheres de Deus. Eu costumo dizer que acha que só ele está passando por determinado problema, né? O profeta Exatamente. Elias, de fato, ele, como você falou, essa síndrome de exclusividade, ela atinge muitos ministros, principalmente, muitos crentes nos dias de hoje, que às vezes passam por determinadas situações e acha que só ele está passando. Né? É o que você falou. De repente, esse momento, essa intimidade que você, por causa, às vezes, da correria, né? É como a gente brinca, às vezes você começa a fazer tudo no automático, quer pregar no automático, orar no automático. A gente fala muito, tem gente que não gosta, mas muito dessa questão da religiosidade, né? Porque você acaba, muitas das vezes, permitindo isso acontecer, e aí você começa a achar das duas uma, né? Que você é o único que passa, às vezes, por perseguição, que tem problema, ou que, às vezes, você é o único que é usado, que é talvez até muito pior, né? Tem muita gente que entra nessa questão de achar que só ele, né? Só eu sou profeta, como o Elias estava falando ali, só eu sou usado pelo Senhor, e na verdade, a gente, como você falou, a gente vai ver aqui que não foi bem assim, né? Agora, Elias, evidentemente, que Elias estava numa pressão psicológica, né, muito forte, né, muito grande. E todos nós, né, pressionados, é evidente que muitas das vezes a gente não consegue desculpa, agir se estivéssemos no momento normal. Exatamente. Tem alguma secretária tem alguma das irmãs que nos ajuda no secretariado para poder já começar a fazer algumas anotações? Silvânia, né? Eu estou vendo Silvânia aí.
Tô vendo Valkyria, tô vendo a galera aí. Silvana tá aí junto aí. Se Deus permitir, hoje eu vou ver o João Caleb, se você estiver hoje aí, né? Hoje eu tô em Bangu, se Deus permitir. Amém. Então já coloca pra gente aí. Já escreve pra gente aí. Só eu fiquei só. Só eu fiquei por profeta. Escreve pra O gente aí. profeta. Só eu fiquei por profeta. Tá bom? Tô vendo se eu consigo uma águazinha aqui. Eu também. Preta, me arruma uma água, por favor. Pode ser quente mesmo, misturada. Vai Cristal continuar ali, lendo, meu entrou aí pastor? também, Continua graça e lendo pra paz. gente. Vou ler aqui então, tá? 19. Tô vendo aqui, minha missionária dela. 1 Reis 19. Diz assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida encaminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. E só eu fiquei, e buscam a Opa! minha vida para me tirarem. Ele repete aqui, né? Novamente. E Exatamente. olha só, antes dele passar por todo o processo, hein? Então você Exatamente. percebe que não é por culpa do processo. Continua, pastor. E ele disse, e ele disse, sai para fora, põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebravam as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Meu E pastor, depois do eu posso, desculpa, que eu não avisei antecipadamente, só para poder interromper. Escreve pra gente, por favor, Silvânia, vento e terremoto. Eu vou interromper o senhor, tá bom, pastor? De vez em Tá quando. ok, a Cláudia está colocando ali também. Vento e terremoto. Obrigado, Preto. Ok. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E fiquei só, e buscam a minha vida Novamente. para me tirarem. Exatamente. Escreve pra Assim, gente aí Cláudia, fogo. Fogo. Evangelista Reinaldo, eu só fazer uma observação aqui importante. Sim. Nós fizemos uma pós-graduação, eu, a pastora, a Bispa Naira, né, hoje Bispa Naira, e em uma das matérias que nós tivemos lá, a gente precisou falar sobre um personagem bíblico, a condição psicológica, né, de alguns personagens, né? A gente fez um trabalho e eu escolhi o profeta Elias, né, para Interessante. falar sobre essa parte de psicológica dele, né, na Uhum. pós-graduação. E assim, a gente vai falar, quando eu falo de contexto, porque as pessoas às vezes acham que foi só ali o desafio, né? Mas o contexto de Israel naqueles dias era completamente desfavorável aos profetas do Senhor, né? Quando a gente olha, a batalha foi o ápice, o que a gente chama de ápice, na verdade, do estresse. Né? É É aquela pessoa verdade. que ela já vive vários problemas que vai se acumulando, é aquele pequeno que surge outro e que vai surgindo outro, e você vai tentando se livrar dos problemas e muitas vezes não consegue e ainda vem mais. Então, só para a gente poder entender um pouquinho, quando eu falei de contexto, o contexto de Israel naquele momento, ele era completamente desfavorável a quem servia a Deus. É aquela situação de que o certo, na verdade, passa a ser. A verdade passa para muitos a ser a mentira e a mentira acaba se tornando a verdade. Inversão Esse de era o valores. contexto. Quem profetizava é a inversão de valores. Né? A verdade, na verdade, não prevalecia. Né? Então, quem era profeta de fato, como Elias, estava num ambiente completamente desfavorável. Né? Hostil. Estava num ambiente de pressão, uma morte, matava-se os profetas verdadeiros, os profetas da parte de Deus, se calava os profetas, se trancava, muitos deles até se voltavam a Baal por pressão, né, por ceder à pressão
de Acabe e de Jezabel dos sacerdotes da época, que Exato. adoravam a Baal, os sacerdotes de Baal. Então, o contexto, na verdade, não é só ali a guerra, né? O contexto é o ambiente. A gente fala de ambiente favorável, mas a gente tem um ambiente desfavorável. Então, a gente precisa entender ali que Elisa estava, de fato, há muito tempo sobre uma pressão muito grande. E a gente vê que até nos dias de hoje, qualquer pessoa, qualquer ser humano que sofre esse tipo de impacto, de pressão em várias áreas, às vezes é família, às vezes é financeira, e você falou muito bem semana passada, a gente tem uma preocupação muito grande, os índices, né, de suicídio, de morte, têm aumentado muito justamente porque as pessoas não entendem esse contexto. Né? Não é fácil viver sob pressão, a gente vê aí. Então, aqui o ápice, na verdade, é o que Elias passou. Foi lá, desafiou os profetas, venceu os profetas, mas Elias agora está onde? Numa caverna. Né? E qual o Exatamente. estado dele? Né? A gente aqui para a gente poder explorar bastante a revista, eu não vou tomar muito tempo aqui no texto. Até porque ele vai replicar, vai repetir isso no decorrer da leitura, né? Do desenrolar Sim, do conteúdo. Mas é só para poder frisar aqui. Então, a gente percebeu que logo no primeiro versículo que você olhou lá em cima, né? 1 Reis 18, ele já cita, como eu pedi para poder a nossa secretária escrever aí, ó. Só eu fiquei só por profeta. Aí no verso 10, então esse versículo 22 é antes de enfrentar os profetas. Esse versículo 22, só eu fiquei só por profeta do Senhor, é antes dele entrar no ápice da emoção dele. É antes dele entrar no ápice da provação. Ele já reproduz isso. Né? Aí depois que ele passa por todo o desafio, que a gente vai ver aqui que ele passou pelo desgaste físico, desgaste emocional e desgaste espiritual. A gente vai ver isso aqui ainda. Tá? Então a gente percebe que antes, aí depois ele que passa pelo desafio, ele repete novamente isso. Ó. O 19 que o senhor leu, ó, versículo 10. Só eu fiquei só. E o versículo de número 14, ele fala novamente, no 19, só eu fiquei só, e busco a minha vida para matirar, que é o último versículo que o senhor leu. Então a gente percebe aqui alguém que emocionalmente já tinha um problema que precisava de ser solucionado. No mínimo, a gente percebe que Elias ele tinha uma visão muito equivocada de como Deus age, de como Deus se manifesta, tá? Sobre as pessoas e como Deus se revela para as pessoas, sobre e para as pessoas. Porque Elias, ele só conhecia um Deus que tinha poder. Vale a pena ressaltar aqui que o Deus do Antigo Testamento realmente é um Deus que se revela de maneira poderosa a todo momento. E a gente vai perceber o objetivo no desenrolar também da aula, a gente vai observar a estratégia de Deus para poder trazer o ser humano para si, o seu povo para si. Era justamente se manifestar como um Deus poderoso, em contrapartida, um Deus distante. Tá? A gente percebe o Deus numa nuvem de glória, a gente percebe o Deus numa nuvem de fato, né? Numa nuvem de fogo, numa nuvem para proteger o povo de dia, livrá-los do calor do sol. Né? O Deus numa nuvem de fogo à noite para poder iluminá-los na caminhada. A gente vê um Deus enviando um anjo para poder matar 185 mil soldados da Síria. Então, a todo momento, nós percebemos um Deus poderoso, um Deus que faz milagres, mas um Deus que o povo ainda não tinha um contato mais direto, um contato mais próximo. Então, Deus aqui vai se revelar para Elias de uma maneira muito distinta. De uma maneira muito distinta, a gente vai ver aqui no desenrolar aqui da lição. Mas o que a gente precisa entender, né, desde já, é de que todos nós, como somos obras inacabadas, e como diz o apóstolo Paulo, nós vemos a Deus, né, como se fosse um espelho. Na época, o espelho, na época de Paulo, ele era muito embaçado. Você não conseguia ver o seu rosto como ele é, como um dos espelhos atuais. O Dr. Rodrigo Silva até leva um espelho antigo no programa do Jô Soares, Dr. Rodrigo Silva, e esse espelho, ele era... você não via o seu rosto
né, de forma clara como nós vemos o espelho hoje. Então, é assim que nós vemos a Deus, e principalmente no Antigo Testamento. Eles viam a Deus muito distante, né? E aí Deus ele começa a se aproximar. Deus na caverna aqui, ele se revela para eles de uma forma muito mais próxima, muito mais pessoal. E a gente vai ver isso aqui no decorrer da lição, tá? É, Elias, na verdade, como profeta, e a gente reconhece, ele tinha a acessibilidade, vamos dizer assim, a Deus. O povo de Israel e o povo, de uma certa forma geral, né, deixaram de ter essa facilidade de acesso a Deus, né? A gente só vai ver que só é restaurado, na verdade, por completo, através de Jesus, né? Quando Jesus ele se apresenta, ele vem e depois ele deixa o Espírito Santo e dá esse acesso novamente, como nós temos hoje. Mas a gente está vivendo dentro do contexto ali de Israel, onde Deus era pouco acessível, né? Poucos conseguiam, na verdade, Exatamente. acessar a Deus. Não é que Deus estava só distante daqueles que não tinham acesso, né? Que era a maioria. Então o povo via de fato Deus muito distante, porque não era acessível como hoje nós temos acesso a ele, né? Então, Exatamente. assim, isso dificultava muito. Qualquer relacionamento à distância, né, evangelista, não é fácil, né? Eu conheço casais Superficial. aí eu moro numa casa e o outro mora na outra. Eu fico tentando entender esse tipo de relacionamento, né? Casados, mas um mora numa casa, outra outra. Eu tenho algumas pessoas que a gente conhece e eu fico tentando, de fato, compreender como funciona isso, né? Porque a verdade é que aquilo que a gente ama, aquilo que a gente quer, né? A gente precisa e quer estar acessível a todo momento. Então, hoje, eu não consigo me imaginar vivendo com Deus distante de mim, né? A partir do momento em que eu entreguei minha vida para Ele, que eu experimentei, como tem aquele louvor, evangelista, quem já acessou, né, o Santo dos Santos, não quer mais sair de perto, né? Então, assim, a gente vê que hoje, o porquê que, na verdade, muitas situações estão ocorrendo? Justamente por causa desse distanciamento. Hoje a gente vê as próprias redes sociais trazendo distanciamento às pessoas, muitas pessoas entrando em estado depressivo hoje, talvez por causa dessa falta de relacionamento com Deus, né? E até mesmo com os homens. Você vê essa dificuldade. No nosso tempo, eu creio que no teu tempo aí, não sei se você gostava, evangelista, no final de semana, por exemplo, como esse, a gente estava, muitos deles estavam jogando bola, estava jogando bola de gude, estava trocando figurinha. Hoje as pessoas, a gente não vê mais esse tipo de relacionamento, né? A gente não É tinha verdade. tanto pessoas depressivas como a gente tem hoje, porque havia relacionamento. E quando a gente fala de relacionamento com Deus, é a mesma coisa. Se você não tem um relacionamento firme com ele, você tem dificuldades, né? Então a gente aprende, na verdade, a gente cresce com relacionamentos, né? Sejam eles, na verdade, bons ou ruins. Claro que os bons relacionamentos é que nos fazem desenvolver, crescer. Então ali a gente está vendo um contexto em que Deus ele não era acessível a todos, né, o evangelista. E talvez essa solidão, vamos dizer assim, entre aspas, de Elias que justamente colaborou ou corroborou para que Elias entrasse nesse estado depressivo, né? É uma das coisas que eu abordei, né? Esse isolamento de Elias, né, é que acaba agravando ainda mais, né, essa questão psicológica de Elias. Eu sempre reproduzo um texto que eu gosto muito, Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz: Eu tenho por certo que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até a vinda de Jesus, né, até o dia do Senhor. É de que, como o senhor falou, apesar de Elias ter um relacionamento tão íntimo com Deus, e qualquer um de nós temos um relacionamento tão íntimo com Deus, nós nunca vamos conseguir descobrir tudo que Deus é e tudo que Ele faz. Entendeu? Então, aqui nós veremos nesse estudo de qual lado, como é que Elias conseguiu conhecer um pouco mais de Deus dentro da caverna. Tá? A gente vai ver isso. Porque todos nós temos algo na nossa vida que precisa ser consertado, precisa ser mudado. É em nós e a nossa convicção que nós temos de Deus e de como Ele trabalha. Nós veremos isso. Moisés teve, Paulo teve, Pedro teve. Pedro achava que a salvação era só para o judeu. E olha, mesmo depois do Pentecostes.
Sim. Ó, isso é profundo. Eu já falei isso há algum tempo atrás e repito, já falei isso já em pregações. Eu já falei isso. Perceba, Paulo, ele estava em Atos. Ele recebeu o Espírito Santo, já fazia milagres. Só que quando Deus dá a ele uma visão, de Atos capítulo 10, né? Quando Cornélio tem aquela questão do Cornélio que era gentio e tal, e Deus dá uma visão para Pedro, dando a ele uma nova revelação, um novo entendimento acerca da salvação universal, ele ficou assustado. E quando ele vai até a casa de Cornélio, ele percebe a obra de Deus de forma distinta. E até então ele não sabia disso. Ele até fala, poxa, se Deus ele resolveu manifestar o seu Espírito sobre vocês, o que impede você ser batizado? Porque até então ele e toda a igreja primitiva tinha um conceito errado de que a salvação era só para o judeu. Entendeu? E olha só, gente, torno a dizer, ele era cheio do Espírito Santo. Entendeu? Então, por isso daí, meu pastor, eu gosto quando Jesus fala assim, se vocês fizerem tudo que eu lhes ordenar, vocês se tornarão servos. Para quê? Para que a gente tenha humildade de entender que nunca saberemos tudo, nunca viveremos tudo enquanto aqui estivermos. Nunca. A gente sempre vai conhecer a Deus e a sua ação sempre pela metade. A plenitude só virá quando nós estivermos em glória. Então, esse é o motivo para que a gente, primeiro, qual a importância disso? Primeiro, não nos ensoberbecer. E segundo, não andarmos ansiosos. Aleluia. Porque aquilo que a gente não está entendendo hoje, amanhã a gente vai conseguir entender um pouco mais. Precisamos ter paciência. Porque Deus tem as suas variadas formas de se revelar e de trabalhar na vida do ser humano através da vida dele. É bem verdade, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu não sei você que está assistindo aqui. Tem muita gente que às vezes considera que, não, eu sozinho, eu consigo e tudo mais. Mas é importante dizer que a gente está falando de um profeta Elias, que era um profeta extremamente usado por Deus, mas que sentiu os efeitos desse isolamento. Né? Eu vejo muita gente, não é à toa que a palavra do Senhor diz que vai dizer que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Nunca foi o propósito de Deus, na verdade, o homem andar só. Desde o início em Gênesis a gente sabe disso. A gente percebe o propósito de Deus. E a gente percebe, na verdade, Elias caminhando só, não é porque ele talvez queria. Né? Como a gente falou no início, era a condição. De fato, havia uma corrupção muito grande entre os profetas de Baal, né? Entre o povo de Israel. Então, assim, Elias ele não queria, na verdade, andar com esse tipo de profeta, né? que não adorava unicamente a Deus. Então, a gente precisa entender essas questões todas, e a gente combinou de falar hoje um pouquinho mais sobre a parte emocional, que você, na verdade, mesmo como você estava falando aí, mesmo Elias tendo um diferencial, vamos dizer assim, como profeta, mas você vai ver que Elias, na verdade, ele precisava, sim, né, de outros, porém ele não encontrava, né? Porém, ele não tinha ali, na verdade, gente, Paulo, ele vai caminhar, né, começar a caminhar. No início da caminhada, Paulo teve uma certa dificuldade, porque muitos ainda duvidavam, na verdade, da transformação que havia acontecido em Paulo. Né? Então, só que depois, evidentemente, Paulo vai firmando ali o seu chamado com Deus, e Deus vai começando a usar ele, e aí você começa a perceber que alguns vai se chegar. Mas eu analisei a vida de Paulo também psicológica, e você vai ver que Paulo também teve alguns problemas de relacionamento durante a sua trajetória, porque não é fácil você encontrar pessoas, Reinaldo, dentro da mesma visão, com o mesmo propósito. A gente acha que é fácil, mas não é. Né? Você encontrar pessoas com a mesma visão, com o mesmo propósito para caminhar junto. Você falou de Pedro ali, a gente não comenta, mas você vê na própria Bíblia algumas divergências no início da caminhada, tanto de Paulo, quanto de Pedro, quanto dos apóstolos, com relação a uma questão que você abordou bem. A salvação é para quem? É só para os judeus? Não, a salvação também é para os outros povos, né? Para os... Então, você vai ver que no início houve divergência, porque existem as divergências, elas vão existir, né? Então, assim, só que o isolamento, na verdade, ele não resolve, né? O isolamento, ele não simplesmente
traz a solução. Só que muitas das vezes o isolamento, por um determinado período, evangelista, ele às vezes é bom. Porque É o quando que a gente chamam de fala de isolamento isolamento saudável. saudável, exatamente, quando você vai buscar a Deus por um período, é diferente. Tem gente que acha que vai se isolar por muito tempo. Deus não quer isso. O próprio Elias, ele fica um tempo na caverna, Deus o sustenta, mas Deus manda Elias sair daí da caverna, né? O próprio apóstolo Paulo também vai acontecer isso, outros, na verdade, também passam por esse processo. Paulo vai passar um tempo no deserto para ser tratado por Deus, mas chega uma hora que ele precisa ir, ele precisa se relacionar, ele precisa tá. Então, as pessoas confundem isso, esse isolamento saudável, ele não é permanente, né? Ele tem um período. Pedro, o próprio Jesus ensina isso, momentos que ele estava com os discípulos, a grande parte, mas o que ele fazia às vezes? Às vezes ele subia um monte só, né? Então a gente precisa entender isso, né? Não é propósito de Deus que a gente viva isolado por muito tempo, né? Mas existe, como você falou aí, o isolamento saudável, que é aquele período, muitas vezes, que a gente vai falar face a face com Deus, período gostoso de Moisés, né? Que subiu o monte para falar com Deus face a face. Porém, a gente sabe que Moisés também era um período, descia e ele se relacionava com o povo também, né? Bom, vamos ler a revista? meu evangelista, vamos lá. Vou ler aqui para te ajudar, que eu estou vendo que tá ruim mesmo. Hoje vou te ajudar aqui. O desafio, primeiro que Top falou, o desafio do monte, diz que o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual de Acabe, de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: o Deus que responder com fogo será Deus. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto. Até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. O povo não tinha resposta para esta pergunta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Isso. Amém. O que a gente percebe? A gente percebe o quê? Como foi falado na introdução, esse problema que Israel estava passando, o pior, né, assim, o que mais incomodava a Deus era a idolatria. Escreve aí pra gente, o secretária, idolatria. Alessandra, bom dia. Esther, diaconisa Esther, graça e paz. Idolatria. Quando a gente começa a estudar sobre batalha espiritual, nós vamos aprender que existem algumas coisas que realmente Deus rejeita e abomina. Né? Sangue inocente derramado, tá? E idolatria. Idolatria. A idolatria abriu uma brecha espiritual muito grande sobre a nação de Israel. De tal maneira que se tornou uma nação vulnerável à ação de Satanás, representada pelos inimigos de Israel, que invadia, né, e saqueava Israel. A gente percebe um período de fome, onde, se a gente continuasse lendo o livro de Reis, nós vamos perceber que o povo de Israel recorreu ao canibalismo. Coisa muito séria. Onde a gente percebe duas mães conversando entre si, brigando, dizendo que isso é forte pra caramba. Uma cozinhou o filho da outra, eles cozinharam o filho dela, comeram, aí combinaram no outro dia, a outra falar, no outro dia a gente vai cozinhar o meu filho para poder comer. A minha sogra está aqui, que é isso? Está na Bíblia. Esse período dos reis. Então o povo de Israel, a fome era tão grande que eles recorreram ao canibalismo. Por quê? Existia uma brecha muito grande, que era a idolatria. Eu achei interessante, estudando hoje, acordei 7 horas da manhã para poder dar uma papirada, Agostinho, ele vai fazer uma definição de idolatria, que eu achei interessante. Ele vai dizer assim, que idolatria é você usar o que deve ser adorado e adorar o que deve ser usado. Vou repetir. Idolatria é você usar o que deve ser adorado e adorar o que deve ser usado. A gente vai perceber na revista que o autor até enfatiza que idolatria não é só você encurvar-se diante de uma imagem. Entendeu? Tem muita gente até dizendo que serve a Deus, mas está caindo em idolatria, porque até usa a Deus para ser adorado para poder se autopromover e conseguir os seus objetivos pessoais. Isso é idolatria.
Idolatria é quando você coloca um Exatamente. pai, mãe, filho. O próprio Jesus falou, ó, se você amar mãe e pai mais do que mim, não é digno de mim. O que é isso? É idolatria. A gente É coloca verdade. marido acima de Deus, trabalho acima de Deus, tudo isso é idolatria. Mas às vezes passa despercebido por nós, porque a gente limita a idolatria somente se curvar diante de uma imagem física. Entendeu? E a Exatamente. gente percebe que o primeiro objetivo até se você a gente observar esse negócio de altar, até porque o que representar, o que vamos dizer assim, materialmente falando, o que era visual, né, e que representava a idolatria para Israel, era justamente um altar que foi estabelecido a Baal e Azera em Israel. Então as pessoas se curvavam diante de Baal e diante de Azera, eles criaram um altar a Baal. E se você perceber, o altar é tão importante, era tão importante no Antigo Testamento, que a primeira coisa que o povo de Israel faz, quando depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, quando retornam para Jerusalém, qual é a primeira coisa que eles reconstroem? Não é os muros, É o é o templo. altar. É o altar. É verdade. Entendeu? E a gente, Então, e a gente vê muito. Fala. não, então. A Então gente vê hoje, muito para. isso, evangelista. Sim, pode falar. Só rapidamente, a gente vê muito isso, porque a gente fala hoje, você está falando de. Eu gosto muito de trazer para os dias de hoje, e o que você falou é importante, porque a gente hoje fala de restaurar o altar, e nós, deixando claro hoje nós somos templo e Do morada do Espírito Santo. Espírito. Né? Então a gente precisa entender isso, que a gente fala de altar e as pessoas acham só que lá no Antigo Testamento. Hoje a importância é ainda maior. Né? Hoje, Exatamente. né, o nosso corpo é templo e morada do Espírito. A Do adoração Espírito hoje Santo. vem parte de nós. Então hoje a situação é ainda, eu diria, mais grave, mais difícil, né, evangelista? Exatamente. É o altar da nossa vida. O que é o altar da nossa vida? O que o altar representava? Quando a gente entra no lugar, no Antigo Testamento, nós tínhamos primeiramente o tabernáculo, depois o templo, né? Substituiu o altar, o tabernáculo foi o templo. O que você tinha? A gente tinha 3 compartimentos, falamos sobre isso já, né? Nós tínhamos o pátio, nós tínhamos o lugar santo e o lugar santíssimo. Quando o povo entrava no pátio, todo mundo tinha acesso ao pátio, qual era uma das primeiras coisas que eles viam? O altar de sacrifício. O que representa o altar? Ali, primeiro, sacrifício. Sacrifício. O altar é o local de sacrifício. O que tinha no altar? Fogo. Fogo. O que o fogo representa? O poder de Deus. Né? O poder de Deus. Depois que o fogo queimava toda aquela madeira, o que restava? Cinza. O que representa a cinza? Pecado. Então, isso aí, na aplicação, é o seguinte, o que significa? Até a fumaça lá no lugar santo que subia, representava a oração dos santos, a gente vai ver isso lá no Novo Testamento. Então, tudo é carregado de um simbolismo. E para a gente hoje, né, a gente tem um altar da nossa vida. Como é que está a nossa vida? Né? Se a nossa vida tiver cinza, pecado, a nossa vida não é aceita por Deus, é rejeitado. Tem muita gente que deixou de ter fogo na vida, né? Sede por Deus, sede pela sua palavra, sede por orar, porque a sua vida ela está cheia de cinza, cheia de pecado não confessado. Reinaldo, Então Israel estava tão o Espírito afastado de Deus que não tinha mais fogo na vida, não tinha mais presença, só tinha cinza no altar. Quando você, olha só aqui, olha que profundidade. Quando você não estabelece altar para Deus, você estabelece altar para o diabo. Não tem meio termo. Quando Deus não está na tua vida, quem está agindo é Satanás. Quando Deus não está na tua família, quem está na tua vida é Satanás. Mas não tem meio termo. Ou tu serve a Deus ou a Satanás. Jesus... Oi. Oi, só para, assim, o que você falou aqui não fugir, né, que o Espírito Santo está trazendo para mim aqui, é o seguinte, você falou que a primeira coisa que o povo fez quando retornou do cativeiro foi restaurar o altar. E aí o Espírito começou a trazer para mim aqui, antes que eu esqueça, que eu estou sem caneta aqui, papel para anotar, mas só trazendo uma aplicação aqui, as pessoas vêm para a presença hoje, né, o Espírito Santo estava falando, e elas querem muitas das vezes, em primeiro lugar, o quê? A cura,
a porta de emprego, o casamento, né, a vida financeira, a vida amorosa, enfim. E não, na verdade, buscam primeiro a restauração da sua vida do altar. Né? Ou seja, quando você falou lá atrás, no Antigo Testamento, a primeira coisa que eles fizeram quando saíram do cativeiro era restaurar o templo, o altar. E hoje, o Pai estava aqui, o Espírito Santo falando, trazendo para os dias de hoje, a gente entra para a presença do Senhor e deveria ou deve ser a primeira coisa a ser feita antes de qualquer tipo de vitória, de bem que o Senhor possa nos dar. A primeira coisa que nós deveríamos buscar quando entregamos a nossa vida ou estamos começando a caminhar é restaurar a nossa vida, remover essas Aleluia. cinzas, como você Verdade. falou aqui. Amém? Então, para mim, não esquecer o raciocínio, por isso que eu quis comentar aqui. A gente está invertendo os valores nos dias de hoje. As pessoas já entram querendo primeiro os bens, as coisas materiais, satisfazer primeiro a sua vontade. Quando, na verdade, a aplicação que você colocou lá de Israel é o que deveria acontecer hoje, já que nós somos esse tempo hoje. Primeiro restaurar o nosso altar. Primeiro pedir para Deus para tratar conosco, remover as nossas cinzas, nos fazer vencer os nossos erros, os nossos pecados, para depois nós podermos, de fato, fazer como o povo de Israel. Celebrar a festa, adorar como deveríamos. Aí sim, mas primeiro restaurar o altar. Primeiro remover as cinzas. É verdade, meu pastor. E só para poder aqui, na parte final que o senhor leu, ó, o povo não tinha resposta para esta pergunta porque estava em dúvida sobre quem é Deus, não é isso de fato? O verdadeiro Deus, não é isso? Eu só queria para a gente poder pular, para a gente avançar, para a gente aproveitar bem a revista, a gente ler bem a revista, só para poder aplicar isso aí para a gente pular, qual era o objetivo de Deus aqui, com esse sinal através de Elias? Era mostrar quem Deus era. Porque aqui o povo não conhecia Deus mais. Tudo que Deus fez através de Moisés e de Josué, o povo havia esquecido, porque o povo estava tão distante de Deus, que o povo esqueceu quem era Deus. Então, qual era uma das maneiras do povo conhecer a Deus? Através de milagres. Ó, coloca aí pra gente, eu queria que o senhor lesse, pastor, a nossa secretária, Êxodo capítulo 5, verso 2. Coloca aí, por favor, no nossa secretária Cláudia ou Silvânia. Êxodo capítulo 5, verso 2. Lê pra gente, pastor, Êxodo 5, 2. Vamos lá. Quem é o Senhor? Perguntou o rei. Por que devo ouvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que vocês saiam daqui. Então, o que a gente percebe aí? A primeira vez que Moisés vai até Faraó, Faraó diz assim, quem é Deus? E aí, tudo bem, não conhece Deus por quê? Porque não viu a manifestação dele ainda. Porque uma das maneiras de se revelar é o quê? Através de milagres. Aí, pastor, por gentileza, lê pra gente Êxodo capítulo 6, verso 7. E coloca pra gente aí, nossa secretária, Êxodo capítulo 6, verso 7. Diz assim, farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus que os vai livrar da escravidão do Egito. Ah, vocês ficarão sabendo, porque vocês não sabem ainda. Pastor, por gentileza, Êxodo 7:5. 7:5. Quando eu levantar a mão contra os egípcios e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ah, ficarão sabendo porque não sabem ainda. Só para mais um texto só ainda. O 8:10, pastor, para a gente ir para o Novo Testamento. 8:10. Êxodo. O rei respondeu, orem por mim amanhã. E Moisés disse, ó rei, vou fazer como pediu, e assim o Senhor ficará sabendo que não há outro Deus como o Senhor, o nosso Deus. Eita glória. Pastor, para finalizar, Novo Testamento. João capítulo 10, verso 37 e 38. Bota pra gente aí, por favor, Cláudia. João capítulo 10, verso 37 e 38. 37 e 38. Se não faço o que meu pai manda, não creiam em mim. Mas se eu faço e vocês não creem em mim, então creiam pelo menos nas coisas que eu faço. Isso para que vocês fiquem sabendo de uma vez por todas que o Pai vive em mim e que eu vivo no Pai. Perceba que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, uma das maneiras de Deus revelar-se ao homem através de milagres, aplicação.
todo milagre que Deus faz na minha vida e na vida de todo crente será cobrado. É verdade. Toda revelação, por isso que a Bíblia diz que quem muito é dado, muito é Cobrado. Jesus fala assim, de ti, Corazim, de ti, Betsaida, se em tal cidade fossem feitos os mesmos milagres que vocês, muitos que eles teriam se arrependido. Por quê? Quanto mais Deus se revela para alguém, mais Deus irá cobrar dessa pessoa uma resposta. Porque Deus, quando investe em alguém, ele espera que o homem corresponda a essa revelação. É igual o empresário quando investe no funcionário. Às vezes ele até fala, tu vai fazer um curso gratuito, então eu vou pagar um curso para você se aperfeiçoar e você se tornar um funcionário qualificado para você atender a minha demanda. Assim é Deus. Ele investe em nós, ele se revela para nós, faz milagres, faz sinal, às vezes cura alguém da nossa família, às vezes salva alguém que a gente nunca imaginou para mostrar o quê? Que ele é poderoso. Ele diz assim, olha como é que eu sou poderoso, olha o que eu fiz. Você nem esperava que eu fizesse o que eu fiz. E ele espera que a gente seja fiel, baseado no milagre que ele fez. E se nós não valorizarmos isso, o que Deus vai fazer? Vai nos apertar, tá? Só para a gente avançar aí, às vezes tem gente no nosso meio que está sendo apertado porque não está valorizando aquilo que Deus já fez no passado. Tá ok? Porque se nós não valorizarmos, sermos gratos pelo que ele já fez, ele nunca vai fazer coisa nova em nós, e através das nossas vidas. Ele vai cobrar tudo que ele já investiu em nós até aqui. A diaconisa Valquíria colocou uma observação importante ali, né, que eu estava vendo aqui, Ronaldo, acho que você não consegue ver aí. Eu estou vendo aqui, de vez em quando eu olho aqui no meu celular que está com a sogra que está vendo aqui, para poder realmente ver os comentários. Pode falar. As pessoas vêm tão doentes, como ela falou aqui, que muitas das vezes elas acabam não priorizando, né, a restauração do altar. E é verdade, sim, diaconisa Valquíria. Só que não que Deus não possa fazer, né, na vida dessas pessoas. Só que muitas das coisas, como o Reinaldo acabou de dizer, acabam às vezes ficando retidas, porque imagine você, na verdade, querer colocar fogo aonde, na verdade, a cinza é a maior quantidade ao invés do carvão, né? Vamos falar numa linguagem assim. Da lenha, é Você pode, verdade. às vezes, até conseguir na lenha, né? Você, às vezes, pode até conseguir acender um fogozinho ali, né? uma chamazinha ali pequena, mas a tendência qual é natural? Essa chama se apagar rapidamente, né? Então, assim, você vê que Deus conhece a estrutura de cada um, né? Então, é bem verdade. Eu costumo dizer, as pessoas pecam. Tô ganhando beijo aqui. Tô ganhando beijo agora. As pessoas, na verdade, veem tão mal, de fato, fazem tantas besteiras durante anos, e aí elas querem chegar na igreja ontem, né, e achar que Deus vai mudar a vida delas todas. Não, é claro e evidente que essa faísca no meio, muitas das vezes ainda, essas pequenas chamas no meio das cinzas, é aquele momento ainda de Deus, que Deus ainda está tendo misericórdia, que Deus sabe a estrutura que precisa ser trabalhada até ser removidas cinzas, né? Mas é evidente que a totalidade de Deus, o propósito de Deus, na verdade, ele não consegue avançar se nós não removermos as cinzas, né? Então, consegue às vezes acender uma faísquinha? Consegue, mas a totalidade do fogo, da presença de Deus, não avança, né? Então, assim, ela colocou muito bem. As pessoas veem muito mal. Claro, cada um... Eu costumo dizer o seguinte, evangelista. A pessoa pode vir atrás de cura, ela pode vir para a igreja para buscar um namorado, um casamento, uma porta de emprego, ela pode vir por qualquer um desses motivos. Ela vem. O problema não é você vir por causa disso. O problema é você permanecer na igreja somente por isso. Né? Se a pessoa não tiver um encontro verdadeiro e ela vir só por causa da cura dela, por causa da porta de emprego, por causa de alguma bênção em si, qual seja, ela não vai durar muito tempo. Né? Ela não vai durar muito tempo. Porque se Deus fizer, muitas das vezes, se aquilo ali era o único objetivo dela, como a gente já viu em muitos casos, a pessoa recebe a bênção e vai embora. Se Deus não fizer, ela vai questionar por que Deus ainda não fez e também vai embora. É verdade. Amém? Amém, é verdade, pastor. Vamos avançar aqui na revista, quando a gente... Aí, se eu quiser, já pode avançar para o desafio do fogo, porque eu já percebi aqui o problema de não saber quem adorar, a gente já resumiu, que é a idolatria. Né? Aí, o desafio do fogo, lê pra gente, por favor. Vamos lá.
Elias tinha certeza que Deus era com ele e por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas a do próprio Deus, para uma vez mostrar ao povo de Israel que ele era sempre e foi sempre e será o único verdadeiro Deus a quem servir. Aqui a gente já vai se aprofundar. Aqui a gente já começa a perceber o ponto mais importante, né? Início dos pontos mais importantes acerca da ministração de hoje. A gente já percebe aqui, nesse desafio, um desgaste emocional. Toda vez que nós desafiamos, toda vez que nós temos desafios espirituais, você percebe, era Elias contra 850. Exatamente. Agora você imagina, vamos se colocar no lugar dele aqui. A gente já pintou aqui o quadro da questão espiritual que Israel estava vivendo. Aí você imagina, um homem versus mais de 800 profetas, versus uma multidão incrédula, e ele só. E aí ele se põe diante deles e faz o desafio. Imagina o desgaste emocional que Elias ter nesse momento. Pelo fato de porque a intenção de Elias era que o povo se voltasse para Deus. Era para que o povo voltasse para Deus. Ele estava sentindo sozinho. Ele queria que as pessoas se posicionassem, porque uma vez que o povo se posicionasse, ele não se sentiria mais só. Olha só que interessante. Imagina, toda aquela multidão ali ao lado de Elias, adorando a Deus. Pronto. Se o povo tomasse uma decisão ao lado de Deus, Elias se sentiria extremamente satisfeito. Talvez se ele morresse ali depois do resultado, esse resultado que eu estou aqui falando, pronto, ele morreria feliz. Mas a verdade não era essa. Então, enquanto isso não acontecesse, ele estava sentindo um desgaste emocional já aí gigantesco. Gigantesco, né? Só que a gente percebe o seguinte, uma das coisas que eu percebo aqui é que Elias ainda não tinha o entendimento, mas ele vai ter, já já a gente vai ver que ele vai ter, é que Deus, às vezes, pastor, quando a gente está tão envolvido, fazendo, realizando, etc., a gente esquece, aí a gente vai lá para o início, que a gente só fez a introdução, de ter, às vezes, momentos com Deus de renovação. É impressionante. Sim. Vamos lá, vamos pensar aqui. A gente vê em algum momento Elias, a gente vê momentos como Jesus fazia de Elias estar todo momento se fortalecendo em Deus. A gente percebe Elias de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, realizando a obra. Provavelmente, o Elias tinha um problema de ativismo espiritual. Provavelmente. A Bíblia não diz que mas também não diz que não é. Porque a Bíblia também não relata que ele estava a todo momento se separando para poder buscar a força, etc. Não relata, muito raramente. Então ele ia de, segundo a minha palavra não vai chover. E aí ele vai, aconselha um, repreende o outro, etc. E aqui ele está desafiando. Então você percebe que Elias, sequencialmente, ele está no embate. Porque toda vez que você realiza a obra de Deus, você está no embate, ainda que você não perceba. Aí você não percebe. Aí tem pessoas passando por problema em casamento e não sabem por quê. Mas às vezes porque está no ativismo tão grande, está esquecendo de botar a sua família, a sua vida no altar de Deus. Está esquecendo de buscar renovo em Deus. Porque a obra de Deus não se faz sem Deus. A obra de Deus não se faz sem a presença de Deus. Por que Deus falou assim? Olha, igreja, Jesus falou, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Porque a todo momento nós precisamos, em certos momentos, nós precisamos nos isolar para buscar renovo em Deus, porque senão a gente vai acabar sentindo isso lá na frente. E mais, entenda uma coisa, se nós não pararmos para ouvir Deus, Deus nos para. É verdade. Vou repetir, porque isso é muito profundo. Se nós não pararmos para voltar a fazer nossa devocional, para fazer o nosso jejum, para fazer a nossa oração, buscar fortalecimento espiritual, Deus vai nos parar. Deus vai nos parar. Percebe? Quando Deus se revelou para Moisés, como o senhor já falou aí, se revelou aonde? No Egito, no meio da multidão? Foi sozinho, Êxodo 3, no deserto.
No deserto. Quando Deus se revela para Paulo, ele está indo sozinho para a cidade de... Ele ganhou um carro Ele está em Damasco. para a cidade de Damasco. E Deus se revela para ele. Você está entendendo? Então nós precisamos entender que os momentos em que Deus mais se revela e nos fortalece não é quando estamos em multidão. A multidão é para a gente fazer, realizar e falar e ensinar aquilo que Deus revelou-se para nós no secreto. Exatamente. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, olha teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Tem muita gente culpando a Deus por às vezes estar um tempo isolado. Tem muita gente não está entendendo às vezes porque está enferma. Deus parando. Às vezes Deus nos para poder a gente consertar o altar da nossa vida. E depois que a gente consertar o altar da nossa vida, Ele vai nos incendiar como Atos dos Apóstolos, receber o fogo do Espírito para voltar a conviver, a pregar, a ensinar, a cantar, a tocar na multidão, com a multidão. E, Evangelista, a gente precisa entender uma coisa interessante que você comentou aí, com relação à questão de você receber a revelação de Deus, o fogo de Deus, e aí você, depois disso, através disso, você começar a ser usado, né? E um dos problemas que leva à frustração, e eu vou dizer para vocês aqui que Elias não foi o único profeta, tá? Porque quando eu estava fazendo esse estudo, eu pensei até em fazer acerca de Jeremias, né? Jeremias, a gente pode dizer que foi um profeta que ele se frustrou muito com aquilo que Deus mandava ele falava, o povo não aceitava, né? E quando você vê ali o texto de Lamentações de Jeremias, você vai ver que isso fica muito claro. Quando você não vê aquilo vamos dizer assim, que você recebe de Deus acontecendo na vida das outras pessoas, muitas das vezes você acaba se frustrando, né? Então, assim, o Elias fazia parte de uma escola de profetas, né? E o que ele estava vendo naquele contexto ali? Tudo aquilo que era ensinado aos profetas, a inversão de valores estava acontecendo, né? Ou seja, o que ele ensinava não era o que estava prevalecendo em Israel naquele momento. Então, você vê um contexto de frustração. Por que hoje tem tantas pessoas em estado depressivo? Né? Porque muitas das vezes não veem os planos acontecerem, não buscam a direção de Deus também para saber o porquê que não está acontecendo. Mas o que leva muitas pessoas hoje a um estado de frustração, a um estado muitas das vezes depressivo? É quando você não consegue ver aquilo que você projetou acontecendo, seja no âmbito espiritual, ministerial, seja no âmbito secular, na sua vida pessoal, profissional, financeira, né? Então a gente vê que esses tipos de frustrações é o que muitas das vezes acaba corroborando para um estado de isolamento, de depressão. Quando você não vê acontecer. E o porquê que você não vê acontecer? Porque muitas das vezes está faltando esse secreto. Está faltando essa ida, como você falou aí, ao quarto, a fechar a porta, se isolar com Deus e entender. Por quê? Porque a gente vai ver isso no próprio, como você falou, Saulo, ainda antes de Paulo, estava a caminho de Damasco, estava recebendo carta. Mas eu imagino o seguinte, evangelista Reinaldo, a Bíblia não diz, mas a gente pode ter margem para especular. Imagina você, Saulo, recebendo carta, perseguindo a igreja, matando os crentes, mas quanto mais ele perseguia, quanto mais ele matava, o que acontecia com a igreja? Se convertia mais crente. Crescia. Mais crescia. Mais crente se convertia e a igreja crescia. Isso se tornaria provavelmente uma frustração para Saulo. Como é que pode? A gente persegue, mata, prende esses crentes, mas mais ainda eles crescem, né? Então, é o que às vezes acontece. As pessoas às vezes recebem a revelação de Deus, né? Elas muitas das vezes não colocam em prática, né, essa revelação, porque o que acontece com Saulo? Saulo recebe a revelação de Deus a caminho de Damasco e ele para tudo, evangelista. Ele agora se concentra ali em fazer aquilo que o pai falou para ele no secreto. Então tem muita gente que está recebendo no secreto
Preste atenção nisso aqui que é importante, né? É aquela voadora que eu falo, santa. Tem muita gente recebendo a revelação de Deus no secreto, mas não está colocando em prática. Revelação você recebe no secreto. Prática você expõe diante do povo. Era o que Elias recebeu. Recebe a revelação de Deus e coloca em prática. Chama todo mundo. Não tem esse negócio de vou fazer agente secreto de Deus. A revelação você recebe no secreto. Aleluia. Mas a prática você pratica no meio do povo. Né? Então a gente precisa entender isso. Tem muita gente, volta a repetir aí, ó, recebendo a revelação no secreto, mas não colocando em prática. Tá? Bom, Vamos lá, oração de Elias? mais alguma coisa? Vamos lá. Eita glória. Preparação, vamos falar sobre preparação, né? Diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação de milagre, né? A primeira coisa que fez foi preparar o altar do Senhor que estava quebrado, consequência imediata da idolatria. A seguir, juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha, pediu para que se derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele, e o rego à sua volta. Essa aqui é a parte do texto, talvez uma das mais conhecidas, né? Cansaço físico. Poucos de nós observamos o trabalho que deu para poder fazer tudo aqui. Então, se o primeiro aqui que nós falamos é o cansaço emocional, aqui a gente percebe o cansaço, o desgaste físico. Desgaste físico. A gente, assim como temos que ter cuidado com a nossa alma, nós temos que ter cuidado também com o nosso físico. Eu sempre costumo ressaltar para os gaditos o seguinte: cuidado para você não estar o tempo inteiro, ou nem trabalhando muito, nem também na igreja todo dia. Se envolver com tudo. A gente frisa muito isso. Tem gente que tudo quer participar, tudo quer realizar. Ah, porque é obra de Deus, porque é obra de Deus. Mas olha só, todos nós temos limitações. Eu tenho uma limitação física, o senhor tem uma limitação física, o outro também tem uma limitação física. Eu, às vezes, por exemplo, se eu pregar, às vezes, na mesma semana, 2 vezes, eu sinto um desgaste físico tremendo. Outra coisa, eu sou aquele cara que eu não consigo estar na igreja todo dia. Eu não consigo, eu sinto logo. Porque eu preciso parar para poder recompor a minha energia física, espiritual e emocional. Porque não adianta, nós estamos em guerra. Poucas pessoas entendem, infelizmente, no nosso meio, poucas pessoas entendem que estamos em guerra. Exatamente. Nós estamos em guerra. Existe uma paz no nosso coração, mas estamos em guerra. O apóstolo Paulo deixou bem claro. Nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades que se encontram nas regiões celestiais. Se você pega uma água para um pregador beber, você está fazendo a obra de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes o nosso físico impede que a gente venha ter um bom relacionamento com Deus, ser renovado. Elias aqui, ele se desgastou fisicamente. Aí eu pergunto, será que não tinha ninguém para ajudar Elias aqui? Olha que interessante. Será que tinha que ser ele para poder pegar ali a pedra, pegar ali e consertar aquele altar? Ele tinha que fazer tudo? Será que ele tinha que fazer tudo aquilo? Será que não podia outro ali pegar e ajudar ele a estabelecer aquele altar? Ele fez sozinho. Então, às vezes, a gente tem que entender que, às vezes, a gente quer fazer algo que é outro que tem que realizar. Às vezes, a gente quer fazer tudo. E acaba pagando um preço que a gente não suporta. Aí você fala, pô, mas está falando... Ué, a gente vê o resultado lá na frente. Entenda uma coisa. Elias, para chegar no estágio que ele chegou dentro de uma caverna, é sinal de que alguma coisa estava em desordem. Aleluia. A gente vê um resultado. Então, pelo resultado, a gente começa a fazer aqui algumas observações implícitas em todo o contexto pelo qual ele passou, por conta do resultado final. Então, será que ele que tinha, ele fez porque não tinha ninguém para fazer? Então, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que entender a realidade da nossa limitação e entender o seguinte, caramba, eu estou fazendo algo que era para outro fazer. Então, calma aí, será que eu não tenho oportunidade, em vez da oportunidade que tem para poder parar um pouco, para recompor-se, recompor as energias físicas,
Porque senão a gente vai acabar adoecendo. É verdade. Senão o nosso corpo vai poder denunciar o que é enfermidade, o que é doença física, senão alguma coisa que está em desordem no nosso corpo. Aleluia. É o nosso corpo dizendo, olha, alguma coisa dentro de você está errado. Alguma coisa no teu corpo está errado. Então a gente tem que ter muito cuidado aonde a gente põe a mão. Porque Elias ali foi uma necessidade, não tinha ninguém, correto? Isso é fato. Não tinha Tinha ninguém, necessidade. Tá ok? Mas Elias tinha que entender o seguinte: depois de uma grande obra, depois de um grande desafio, a gente tem que descansar. Tem um hino que diz assim, né? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, oh glória. Então, Eita, às glória. vezes a gente tem que parar, falar, Senhor, passei por uma situação em que eu tive que fazer algo que não era para eu fazer. Fulano foi negligente. Fulana foi negligente. Eu fiz. Só que é o seguinte, eu fiz algo além das minhas forças, mas eu fiz por dedicação à tua obra, por zelo, tá? Até para um relacionamento dentro de casa. Alguém da tua família negligenciou o papel que Deus está falando aqui, tá? Algum papel que deveria ser feito. E aí, como não tinha jeito, você acabou fazendo show. Mas isso te trouxe algumas descargas físicas e emocionais muito grandes. Então, é hora de você parar e buscar renovo em Deus. E não continuar no ativismo. Para. Respira. Busque Deus de novo. Porque depois que você tiver caído, os mesmos que não fizeram quando tinha que fazer, também não vão te ajudar. Cuidado. Cuidado para não estar se matando em algo que você não vai conseguir o resultado que você espera. Então, se você colocou a mão onde não tinha que fazer, onde era outro para fazer, colocou a tua cara a tapa, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, a gente tem que colocar a cara de tapa como Elias fez. Nós não devemos temer. Só que a gente tem que entender que a gente tem descargas físicas também. Nós somos seres humanos limitados e que precisamos de renovo. Eu preguei sobre isso quarta-feira, quem esteve lá, como Deus operou. Eu vi o resultado, pessoas depois da pregação procuraram para poder compartilhar. Entendeu? Então, o que não foi a pregação, senão você colocar para fora aquilo que está te afligindo para Deus e para as pessoas que estão próximas a você que podem te ajudar. Nós não podemos reprimir sentimento. Não podemos invalidar aquilo que nós sentimos no corpo e na nossa alma. E a gente tem que ter cuidado e levar muito isso em consideração. Porque muitas enfermidades que nós temos é porque a gente está no ativismo tão grande, querendo resolver o problema da nossa casa, querendo resolver o problema da nossa família, querendo resolver o problema da igreja, querendo resolver... Nós não podemos ficar querendo fazer aquilo que compete a Deus realizar. E nesse contexto, evangelista, a gente precisa entender isso. Tem muitos líderes, né, que, como você falou, às vezes querem fazer tudo sozinho, né, não sabem delegar. É importante, a gente sempre ensina isso. Inclusive, eu tenho ministrado um curso de liderança cristã lá na Igreja de Paciência. Eu tenho falado muito sobre isso, né? Você saber delegar também é um uso de sabedoria, né? Saber delegar é você ser sábio, né? Você falou ali muito bem, o contexto de Elias ali, ele teve que fazer tudo sozinho porque não tinha de fato, né? Em alguns momentos, às vezes, como você falou, vai ter momentos que sim, nós vamos dar a cara a tapa, nós vamos colocar a mão, mesmo sabendo que às vezes não é algo que nós deveríamos fazer, porém, isso não é sempre, né? Ou não deveria ser sempre. E muitas das vezes a gente quer líderes, hoje ver líderes bem, mas muitos, infelizmente, não investem nos seus líderes também, não oram, não se colocam à disposição. Né? Por isso que o próprio Jesus vai dizer que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Jesus tinha plena consciência disso. Ele deixou claro isso, né? Que esse desgaste ele iria acontecer. Você falou com relação ao período de descanso. Né? Muita gente ignora isso. Mas, veja bem, o próprio Deus... Lá na criação, ele já deu o exemplo da importância do descanso. Né? O que ele faz? Ele 6 dias ele trabalha. Não é isso que o texto vai dizer? Exatamente. E no 7º,
ele Descansa. descansa. E que a gente está falando aqui de Deus. A gente não está falando aqui do Exatamente. evangelista Reinaldo, do pastor Exatamente. Aleluia. a gente está falando do próprio Deus. Então, o período de descanso, ele é sim fundamental. E o que o evangelista está falando aqui serve de voadora para mim também, aqui, porque às vezes acontece isso comigo aqui. Às vezes eu mesmo sou muito agitado, não paro, né? E às vezes é como você falou, o próprio Deus, às vezes te segura um pouquinho, né? Exato. Porque a gente precisa desse tempo de descanso. É verdade, pastor. A gente precisa. É só usando exemplo, só um testemunho, exemplo próprio, né? Porque como o senhor já usou o seu, a gente tem que aplicar, senão o pessoal a gente vai ficar falando. É o nosso próprio exemplo, né? No ano de. Nós estamos em 21. No ano de 2019 para o 20, eu mandei uma mensagem para o bispo. Eu falei, bispo, a partir do caso do ano 2020, né? Eu não vou estar na igreja mais quarta-feira. Não vou estar mais quarta-feira. Por quê? Tá sendo muito cansativo para mim. Eu já tenho as programações, os gaditas geralmente quinta-feira, né? É sempre quinta, ou não tem um dia certo, mas é quinta, sexta, às vezes eu analiso muita agenda também dos outros departamentos. Aí você tem, por exemplo, quinta-feira, gadita. Aí você tem quarta-feira culto. Aí eu dava em 2019, até 2019, aula sexta-feira no seminário. Então vamos lá. Aí você tem, vamos partir do primeiro dia, porque o primeiro dia da semana não é segunda, né? É domingo. Primeiro dia da semana, domingo, escola bíblica dominical. Aí a gente já se desgasta por preparar o estudo e depois se desgasta por poder ministrar. Quando não, a gente está ministrando à noite no culto, quando o senhor me chama, o bispo, o que quer que seja. Prega à noite. Aí vamos lá, tá, segundo descanso, terça-feira às vezes tinha gadito, ou quinta ou sexta, não tinha ou quinta, no caso, sexta-feira eu dava no seminário. Né? Aí quarta-feira, culto. Quando não, às vezes pegava quarta-feira, então tinha que estudar, tem um desgaste do estudo. Aí tinha que preparar a aula para ministrar quinta-feira pro gadito, quando tinha gadito. Aí sexta-feira, a preparação da aula para os meus alunos no seminário. Quer dizer, não estava vivendo. Eu falei, bispo, olha só, eu optei, eu vou trocar a sexta-feira do seminário por quarta-feira. Maravilha! Você está entendendo? Então a gente tem que entender isso. Às vezes a gente tem que abrir mão de uma coisa para outra, tem que ter cuidado com o ativismo. Você está entendendo? Eu não poderia, o que o bicho vai pensar? O que o pastor Evandro vai pensar? Eu me conheço. Então, se eu não cuidar de mim, não vai ser o senhor, nem o bispo, nem ninguém que vai cuidar, nem a Patrícia. Eu tenho que saber a minha limitação. Não é outra pessoa que vai ditar a minha ministração. E eu também tenho que ter convicção do meu chamado. Eu poderia muito bem chegar para o seminário, o pastor, falar assim, eu vou parar o seminário porque eu quero ir para o culto quarta-feira. Mas essa é a vontade de Deus para a minha vida? Você está entendendo? Então, quer dizer, continuo ministrando no seminário, não estou indo quarta-feira, mas estou sendo bênção no seminário, estou sendo bênção na minha igreja. Entendeu? Então, a gente tem que saber... Aí é uma questão, pastor, de prioridade. Qual a prioridade para você e qual é a prioridade de Deus para você? O que Deus está requerendo de você que está nos ouvindo hoje, né? A que você abra mão e o que Deus quer que você se dedique mais? A vida é feita de escolha. Se você não escolheu, já é uma decisão. Você já escolheu não escolher. E a gente está falando aqui sobre observação de envolvimento, tá? A gente está falando aqui de pessoas ativas, principalmente na obra. Porque existem também aqueles preguiçosos também que não priorizam o reino. Né? Não fazem absolutamente nada. Equilíbrio. Eles acham que é só culto. A gente não está falando de culto aqui, não. Só um exemplo que eu usei, pessoal. Exatamente, de obra, né? Ou seja, existem os cultos, mas existem as outras atividades que nós somos envolvidos. Quem se cansa na obra? Porque tem gente que acha que é só chegar ali no culto, é só aquele período de 2 horas e meia de culto. E não, existe todo, né, o evangelista, uma preparação. Se eu vou ministrar, claro, a gente está falando aqui de pessoas que compromissadas, que se dedicam, que preparam. Não é aquele que acha que já sabe tudo, chega na hora, acha que ele vai falar e vai quebrar o púlpito, não. Mas a gente tem que entender que existe todo um preparo, né? Existe o preparo durante o dia, né? Hoje, por exemplo, é domingo. Então a gente se prepara para o culto à noite, a gente está aqui dando uma escola dominical, daqui a pouco a gente vai almoçar, de tarde provavelmente a gente vai
eu costumo dizer que eu descanso já elaborando e pensando para de noite. Então é aquele meu devocional da tarde, vou para o quarto, às vezes se isolo, mas já pensando em direção do culto, pregação. Então domingo em si é quase impossível a gente tirar. Mas a gente está falando aqui de quem se lança, né? De quem É coloca a verdade. mão no arado. Porque tem aqueles também que não tem compromisso nenhum. Tudo para eles é difícil, tudo quanto encontro que é marcado, culto parece que é um sacrifício, só vai às vezes para marcar ponto. Tem gente que só vai às vezes no culto, amém, que se a pessoa não pode, ok, mas a gente está falando aqui de se lançar, porque fazer a obra em si, na minha opinião, evangelista, eu Aham. parto do princípio que eu não me cansa a fazer a obra. Mas é verdade que o desenvolvimento da obra traz um cansaço espiritual, emocional, né? É. O físico, na verdade, ele vai refletir o espiritual, o emocional. Então a gente vai sentir, não tem jeito. Então a gente precisa entender isso. Falando de Elias, a gente está falando de um profeta que estava sendo bombardeado em todos os níveis. Campo espiritual, físico, como a gente acabou de ler aqui, você falou, comentou sobre a questão do que ele precisou colocar a mão, né? Emocional, um isolamento. Então, existe isso. Nós, vou dizer aqui uma coisa que a gente fala muito, nenhum de nós somos super-homens ou super-guerras, né? Exatamente. Todos nós precisamos. É bem verdade que isso está falando para mim também, viu, evangelista? Né? Que a minha mãe tá assistindo aí, ela quando está aqui, ela fala mesmo, não sei como é que você consegue. Porque praticamente todo dia na igreja, não para, outra na igreja está fazendo alguma coisa que é para a igreja. Né? Minha mãe, quando passa os dias aqui em casa, ela puxa minha orelha aqui. Eu sei que em parte ela tem razão, né? Como você falou aí. E se ela estiver até agora assistindo, ela depois vai falar comigo, tá vendo aí? Mas é bem verdade, porque a gente é muito agitado é o dia inteiro, ou é lendo, ou é preparando estudo, ou é estar tá na igreja, ou está em algum compromisso, ou dando aula, né? A gente está dando aula lá agora em paciência, a gente está ajudando lá o Ministério de Paciência. Então, é muita coisa, mas a gente entende hoje a necessidade. É o que eu falo, eu também estou aproveitando, evangelista, que nós ainda somos novos, para, como lá Provérbios vai dizer, a Eclesiastes, se não me engano, né? Vai dizer para a gente aproveitar um pouquinho o tempo da nossa mocidade. Só que a gente já começa a perceber sinais agora que eu não sou tão novinho Antes assim. que venham os maus dias. Exatamente. Apesar de não ter tomado, não chegou a idade ainda da vacina, para mim, todo mundo fala que não tomou, então tá todo mundo velhinho e eu tô novinho ainda, viu? Mas eu já tenho sinais. Já quase um mês com torcicolo no pescoço, com dor aqui, já não consigo ficar tão mais abaixar para mexer tanto nas minhas plantas sem sentir dores. Então a gente vai sentindo, o corpo vai refletindo. A gente brinca aqui porque É, a nossa escola dominical é assim, mas para a gente entender o lado espiritual. Vai para a igreja dirigir culto, ministrar passando mal. Você não vai render a mesma coisa, eu sempre falo isso. Né? Não tem como, né? Não tem como você reagir tranquilamente se você está aí, você está fazendo a live, mas percebe-se que você está com o corpo físico debilitado. E percebe-se, na verdade, que você tem dificuldade em falar, em se expressar, por causa verdade. disso. Incomoda, eu sei que incomoda. Né? Então, a gente precisa entender muito bem isso, tá? A Cláudia Verdade. colocou aqui, Reinaldo, eu me questiono Sim. muito acerca de eu não fazer mais para o Senhor e eu tenho muito essa cobrança e não sei lidar com isso. Então, Cláudia, às vezes nós precisamos entender, né, se esse mais é por necessidade ou se é por vontade de Deus, tá? Eu vou dizer muito bem para você aqui, como o evangelista falou, muitas das vezes a gente faz esse mais por necessidade, não porque necessariamente Deus quer que a gente faça. Claro, estou falando de quem faz, né? De quem tem feito. Claro, é evidente que quanto mais a gente pode fazer dentro de uma estrutura, Cláudia, né? Dentro de uma condição, como o Reinaldo falou, amém. Mas a gente não pode extrapolar o limite em que isso venha trazer também prejuízos ao nosso corpo físico, à nossa vida sentimental, familiar. A gente tem que ter. Eu sinto falta, eu confesso aqui, né? Eu estou aqui admitindo aqui, como a gente falou, que há uma dificuldade, né? Eu brinco, eu moro do lado quase aqui do Parque Shopping aqui, a 25 minutos fazendo caminhada, 5 de carro, e a gente não consegue ir uma vez, duas, três no ano, no máximo. Né? Eu não saio, não viajo, estava falando com alguém ontem lá na igreja, né? Eu não sei, há muitos anos, não é pandemia não, que quer viajar, que quer ir para um lugar um pouquinho distante. Então, eu sei que isso faz parte, né? Que
que não é fácil. Mas a gente entende a necessidade. Até o momento em que ou a gente para ou Deus nos Nos para, né, para. Reinaldo? Não tem jeito. É verdade. Mas eu não estou dizendo isso porque é certo, não. Tá? Eu estou dizendo isso porque a Cláudia fez esse comentário aqui, eu achei interessante, porque às vezes a gente acha que dá para fazer mais, mas tem um limite, né? Tem um É limite da verdade. parte de Deus. Deixa eu ver Vamos aqui, ó. avançar, meu pastor, Marcelinho colocou. na Vamos. oração? Oi? Oração não, agora é Agora é uma misericórdia. oração confiante. A oração a gente já falou, né? A oração a gente já falou. Ah, é oração confiante. Ele fala que a oração que ele fala aqui é que se a gente for ler aqui, a gente não vai terminar, Reinaldo. A gente já precisa daquela reta final. E o pessoal está fazendo almoço já. Já tem gente que eu sei assistindo a live já com a mão no fogão, né? Mas, amém. Então vamos lá. A oração que ele fala aqui é que a oração de Elias, ela não foi uma oração grande, comprida, foi uma oração objetiva em que, segundo a gente percebe, antes mesmo dele terminar de orar, Deus já estava respondendo, né? E aqui a gente já vê é verdade. Aí aqui a gente vê realmente, de fato, a batalha mais travada. A batalha travada mais diretamente, né? A gente sabe que quando a gente entra em oração, a gente realmente acessa o mundo espiritual. É onde a gente acessa o mundo espiritual e a gente, por meio da oração, a gente combate as trevas e traz o que a gente costuma dizer, né, o reino para a terra, através da oração. Exato. Então aqui a gente percebe o desgaste espiritual. Aqui é onde ele entra num estágio de desgaste espiritual. Porque todo confronto com demônios, todo confronto que a gente tem espiritual em oração, isso traz transtornos também espirituais para a nossa vida. Então a gente precisa também entender muito bem isso. Toda vez que porque aqui a oração dele não deixa de ser uma oração intercessória. A gente precisa entender isso. Então, quando você... porque qual é o objetivo de Elias aqui ao orar? Ao orar. O objetivo de Elias aqui ao orar é ser o intermediário ali entre Deus e o povo. Porque o fogo de Deus consumindo no altar ia fazer com que vida se convertesse ao reino de Deus. Aleluia. Isso é importante. A gente não pode passar aqui despercebido por isso. Entendeu? Ele está se colocando aqui como intercessor. E então ele está confrontando principados, potestades e demônios. Entende? Então a gente precisa estar muito bem ligado nisso. Quando você coloca o joelho no chão para orar por um filho, para a conversão dele, por uma mãe, pelo irmão, pelo parente, etc., você está confrontando demônios e você vai ter consequências disso. E aí não é para que você tenha medo, mas é para que você tenha ciência. Nós temos ciência de quem nós estamos lidando e o que está acontecendo quando nós colocamos o joelho no chão para orar. É esperar retaliação. Numa guerra, você haja que ele agiu e teria retaliação e aconteceu. A gente viu aí. A gente vai ver mais aí, para finalizar, né, depois o ápice aí do último tópico. A gente vai ver isso aí, o resultado disso no final. Entendeu? Então a gente precisa entender o quanto é importante nós estarmos revestidos de poder. Porque quando nós oramos, nós intercedemos por uma intervenção divina para que outros vejam a glória de Deus, nós estamos enfrentando diretamente Satanás e seus demônios. Aleluia! Então a gente vai passar por coisas que o outro passaria. Esse é o princípio de intercessão. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui. Né? É como alguém numa chuva, num temporal, que está só com o guarda-chuva, mas tem outra pessoa do lado dele. Ele tira o guarda-chuva de mim para colocar sobre ele. Então a chuva cai sobre a minha cabeça. É isso que aconteceu com Elias. Ele está se colocando como intermediário. E quando ele ora, ele está confrontando demônios. Então a retaliação vai vir sobre quem? Sobre ele. Os outros já estão... Entenda uma coisa aqui, que isso aqui é muito forte. Eu creio que o Espírito Santo está falando mais profundamente aqui com a gente. Entenda uma coisa. A gente vai sente mesmo. Porque, entenda uma coisa, os outros a quem nós estamos intercedendo e por quem estamos intercedendo, já está na mão de Satanás. Aleluia. Satanás já está manipulando a mente. Satanás já está manipulando a alma. Ele já está falando o que Satanás quer que fale. Já está com linguajar torpe. A mente já está perturbada, que é o que Satanás implanta pensamento. O corpo já está doente por reflexo de tudo isso.
já está frio espiritualmente. Entendeu? Então, quando nós nos colocamos na posição de profetas do Senhor, para poder fazer com que o fogo incendeie a vida dessas pessoas, nós vamos ter retaliação. Satanás vai tentar tocar em nós, Satanás vai tentar nos prender, Satanás vai tentar, ele vai tentar todas as maneiras de fazer com que a gente fique como aqueles por quem nós estamos orando está. Exatamente. Entendeu? É por isso E que não nós só- temos que continuar no centro da vontade de Deus, buscando renovo para que a gente não venha a ser pego de surpresa. E não só isso, né? A retaliação também, ela vem não só em nós, vem sobre, muitas das vezes, os nossos. Por isso que a gente precisa orar muito para Deus guardar os nossos, né? Às vezes é um revanche, como foi colocado aí, no trabalho, em alguma outra área da nossa vida que não a espiritual, né? Luiz Cláudio, graça e paz, está conosco. A Karine e o Jonathan colocaram aqui, assim, entrar na batalha de alguém, amar o próximo como a si mesmo. A Valquíria colocou na voz, é verdade. Então, o que hoje a gente está falando aqui, o último tópico sobre a questão da oração é justamente que fala sobre a misericórdia de Deus. Deus estava usando Elias para alcançar o povo, né? E não é diferente nos dias de hoje. Muitas vezes nós somos usados, trazemos uma palavra como essa que muitos não gostam de ouvir, né? Não querem ouvir. O evangelista saiu aqui, acho que ele fechou sem querer o dele lá. E não querem ouvir essa palavra, né? Muitos não querem ouvir acerca disso, de verdades, né? Como a gente costuma falar, não querem ouvir verdade, querem ouvir muitas das vezes só aquilo que lhe agrada, só aquilo que lhe interessa, né? Então, a gente vai entrar no último tópico aqui, falando, né, sobre os efeitos que essa batalha, para a gente fechar, tá? Por causa do horário aqui, mas só mais 5 minutinhos por causa do horário. A gente vai falar sobre os efeitos que isso trouxe na vida de Elias, né? Ele chega a pedir, como o texto fala aqui, né, a exaustão, manda o convite de novo aí, Reinaldo. Que saiu daqui, fechou. Você mexeu alguma coisa aí quando eu vi que você estava botando a mão, depois caiu. Manda aí o convite que não chegou aqui para mim ainda não. Pessoal, depois esse vídeo vai estar lá no nosso canal no YouTube, tá? A gente está colocando material lá também, então não deixe de se inscrever no nosso canal. A Rafaela colocou aqui, estou lendo alguns comentários, só querem ouvir aquilo que lhe convém, né? Pois é, Paulo vai dizer, me tornei vosso inimigo por falar a verdade. A gente tem que falar. Elias se tornou um inimigo, entre aspas, de Acabe, né, de Israel, justamente por falar a verdade. Reinaldo, manda o convite de novo aí, porque acho que você derrubou aí. Aqui tá normal para mim, tá? Então, a gente vai falar sobre os efeitos. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo, tá? Na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, né? Elias pede, até mesmo aqui o tópico 2 vai falar, para morrer. Não chegou ainda para mim aqui, não. Não sei se a internet caiu. Débora, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Não chegou ainda para mim, não. Tá? Pedido para morrer. A despeito das portentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de auto-piedade, né, fomos falando nisso, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo, né? E o que acontece no final, para a gente fechar aqui? Vem a resposta de Deus, como a gente costuma dizer. Reenvia de novo aí, Geraldo, que não chegou ainda não. Aqui para mim. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando ele daquela situação. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Vê se o Reinaldo entra aí. Mas senão a gente vai chegar aqui na reta final por causa do horário. Deixa eu ver aqui como é que estamos. Nem marca mais. Isso, manda por esse aí, que aqui não chegou não. Quando chega para mim, aparece aqui. Ainda não chegou não.
Então, eu vou concluir aqui enquanto isso, Reinaldo. Deixa eu ver aqui. Enquanto você manda aqui deixa eu ver se aparece para mim te incluir aqui. Pera aí. Vê se foi por aí. Vê se vai aí, Reinaldo. Tem como mandar aqui o convite também. Não está indo, não está dizendo que vocês não estão aceitando. Não sei se é a internet aí de vocês que caiu. Estou mandando pelos dois. Não está indo, não. Tá? Então, só para a gente concluir aqui, se o Reinaldo conseguir entrar aí, se o convite chegar aqui, manda aí, Reinaldo, vai tentando. Mesmo com toda essa situação, Deus ele fez questão de cuidar de Elias, né? Então a gente precisa entender isso. Deus ele vai cuidar de nós, né? Mesmo em meio a essas batalhas, Deus vai cuidar. O mais importante disso tudo é fazer como Elias fez, né? Se manter fiel ao Senhor. A importância de a gente manter fiel ao Senhor. Quando você está em obediência, quando você está sendo usado realmente no querer de Deus, a Bíblia ela deixa bem claro, o cuidado de Deus sempre vai existir, ok? Então a gente percebeu durante essa aula hoje que a nossa vida ela é constituída hoje de batalhas espirituais, mas nós não podemos de maneira alguma nos amedrontar ou temer. Nós sabemos que maior, como a Bíblia diz, é aquele que está conosco, né? Conforme a palavra de Deus diz. Deixa eu tirar aqui esse para facilitar, já que não entrou ali. A nossa vida, né, ela é constituída de batalhas, de lutas. Mas eu louvo a Deus porque, como aconteceu com Elias, Deus jamais vai abandonar os seus. Deus jamais vai nos deixar de lado. Amém? Então eu espero que essa aula de hoje, o evangelista não entrou aqui, infelizmente, o convite. Já tentei aqui, não está entrando. Eu estou mandando aqui o convite, ó. Tá como se você não estivesse aparecendo quando eu mando o convite. Não sei por quê. Bem, então vamos orar ao Senhor. Bem, se Deus permitir, no próximo domingo a gente vai estar aí na igreja. O evangelista Reinaldo vai estar 100% recuperado para a glória de Deus. Amém? E aí a gente vai estar aí junto, se Deus permitir, novamente na igreja fazendo a nossa live. Amém? Então, vamos orar. E eu vou pedir a você que continue aí, em nome de Jesus, firme, fazendo a obra do Senhor. Não tema os desafios que Deus vai colocar você, que tem nos colocado. Né? Não tema, se Deus quiser te usar, não tenha medo. Deus vai te dar autoridade, poder, unção, para que você possa, no nome dele, fazer a vontade do Senhor. Amém? Então, feche teus olhos, vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez, diante da tua presença nessa manhã. Eu quero te agradecer por essa escola bíblica dominical, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que nós queremos que o Senhor ainda há de fazer. Ó Pai, eu te peço agora, Senhor, toma o restante desse dia em tuas mãos, alcança os teus filhos, aqueles que estão enfermos, até mesmo desenganados pelos médicos, pela medicina. Toma os teus filhos, ó Pai, que nesse momento precisam de uma cura, aqueles que estão também hospitalizados, aqueles que estão enfermos nos seus lares. Tu és o Deus de cura. Eu sei que a batalha é grande, Senhor, aqueles que estão enfrentando, de como a Nastúbia de quebra, batalhas espirituais na sua vida, que o Senhor possa entrar, Senhor, com providência, que o Senhor possa entrar nessa peleja, nessa guerra. Eu sei que tu já estás com os teus filhos, mas os faça, Senhor, ver como o teu servo profeta orou pelo seu moço. Senhor, que o Senhor abra os olhos deles, ó Pai, para que eles possam ver que eles não estão sozinhos nessa guerra, que eles não estão sozinhos nessa batalha, que
que o Senhor está com eles, aleluia, e o Senhor vai nos dar vitória, que o mais importante é mantermos, ó Pai, firme a nossa posição contigo, que nós possamos manter, Senhor, a nossa confiança no Senhor, ó Deus, porque eu tenho certeza que a vitória é nossa, pelo nome do Senhor Jesus, ó Pai, nos dê o restante de domingo abençoado, que possamos logo mais, ó Pai, estar na tua casa, entra, Senhor, com cura sobre a vida do teu servo, o evangelista Reinaldo, sobre a Eliane, Pai, sobre o Samuel que está ali, Senhor, enfermo, irmão do teu servo, ó Pai Rafael, Senhor, que precisou ser entubado, Senhor, entra com providência nessa vida, Pai, e dê vitória àqueles que estão precisando de uma intervenção tua, seja na sua saúde, seja na área emocional, física, sentimental, financeira, Pai. Assim nós choramos pelo teu povo, em nome de Jesus. Amém. Gente, ficou um pouquinho, né, demorado de novo por causa desses problemas técnicos no início. Tivemos que reiniciar, mas que Deus possa abençoar a vida de vocês. Se Deus permitir, depois de 3 domingos, se Deus permitir, hoje eu vou estar aí com os irmãos em Bangu. Reinaldo, vamos ver se Reinaldo vai ter condições aí físicas, né, para estar conosco logo mais, mas eu creio que, se Deus permitir, vai haver recuperação aí, ele vai estar conosco, bem? A gente tem evitado aí ir para a igreja quando a gente não está bem, resfriado, gripado por causa da pandemia, mas eu creio que o nosso evangelista vai estar aí restaurado para a glória de Deus, amém? Então, nos acompanha aí nas redes sociais, que o grande amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para tudo sempre. Amém. Se Deus quiser, não sei se a Silvana vai estar lá hoje, a gente vai conhecer pessoalmente aí o João Caleb. Um domingo abençoado para todos. Receba a vida abundante em nome de Jesus. Obrigado a todos aí, tá? Que nos ajudaram lá com o almoço, né, Cláudia? Os nossos irmãos aí que vão estar aí, que nos abençoaram aí com o almoço. Ok? Amém, Reinaldo? Se tiver em condições, vai, como você falou. Se não tiver, repousa, descansa, né, e remarca a reunião, sem problema nenhum. Ô, Glória, Silvana e Débora, missionária Débora. Silvana falou que hoje a gente conhece lá. 3 domingos que a gente está indo lá para a Paciência, então a gente já está com saudade dos irmãos. Amamos ali estar com os irmãos de Paciência, mas já tem quase um mês aí que a gente não vê os irmãos domingo em Bangu, né? Quarta-feira agora não pude ir para o culto, ô Glória. Foi benção, é verdade. Vamos agora para o almoço agora aí, em nome de Jesus. Beijo a todos, coraçãozinho, amo vocês. Deixa eu desligar aqui, já passou do horário. Valquíria, beijo aí para todo mundo. Tchau, gente.